Bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. Te agradeço pela bondade, misericórdia e graça que o Senhor derrama sobre as nossas vidas todas as manhãs. Abraço os meus irmãos neste momento e os ajude a enxergar e ver a porção que o Senhor tem para derramar na vida deles nesse dia, para que eles vençam os desafios do dia de hoje. E eu peço que o Senhor me deixe ser útil na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Se houver palavras, gestos equivocados da minha parte, que o Senhor, Espírito Santo, onde não existe lei contra a tua ação, contra o fruto do Senhor nas nossas vidas, então que o Senhor complete essa palavra em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos e queridas, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Viviane, obrigada pela presença, Deus abençoe seu dia. Deus te abençoe, Elisama, Chácara São Pedro, muito obrigada pela presença. Paulo, bom dia, Cacá. Eli Silveira, falei certo, né? Oi, Gisélia, minha querida, um abraço para você e todos aí de Araçatuba. Ana Uzeda também, muito obrigada pela presença. Helena Teixeira, obrigada, querida. E o Will Ken, sentindo falta da Nádia, mas eu sei que ela tá me acompanhando, ela assiste depois. Mas faz tempo que eu não vejo a Nádia por aqui. Dalva, Marina, muito obrigada pela presença, gente. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Deus disse a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Esse é um tema que recorrente eu estou falando aqui sempre, né? Que a gente precisa fazer a nossa parte nas coisas, na história. Talvez você esteja numa situação hoje muito difícil, onde várias coisas estejam incomodando você. Que você tem pedido a Deus para que Deus tire essas coisas da sua vida, do seu caminho, da sua estrada. Ou às vezes que traga para você uma bênção, né? Até hoje, até eu repostei no Insta um rapaz cantando tão lindamente a música Totalidade da Promessa. Ele cantando lindo, fala assim: eu vou viver a totalidade das promessas. Só que para viver a totalidade das promessas, não adianta você orar apenas falando Deus vai fazer, Deus vai agir, Deus vai ouvir. Tudo isso Deus já fez. Deus, ele já fez tudo, tem tudo pronto. Nada pega Deus de surpresa, ele tem que fazer as coisas de última hora. Às vezes nós estamos responsáveis por um evento, e quando surgem as coisas de última hora, às vezes a gente precisa usar nossa criatividade para resolver aquela questão daquele evento. E aí dá aquele desespero, às vezes dá certo, você consegue fazer algo de última hora que dá certo, mas não fica tão bom quanto seria se tivesse sido planejado. Eu e você, nós somos uma obra de Deus em construção, mas ele não tem nada na nossa história e na nossa vida que ele já não tenha pronto para nos entregar, para colocar na nossa mão. Mas nessa promessa que nós queremos, tem até a música que eu falei aqui, viver a totalidade das promessas, existe uma responsabilidade que é nossa. Ao invés de ficar clamando, ouvindo, aí você fala, Deus vai fazer, Deus vai agir, Deus vai ouvir. E Deus está falando assim: bora, rapaz, você que precisa me escutar. Essa parte aqui é você que vai ter que fazer. É você que precisa perceber. Lá em Esdras 10:4, Deus fala para Esdras assim: olha, levanta, porque essa questão aí é sua. Ali ele estava trazendo a memória do povo, depois que o povo consegue voltar, né, do cativeiro. E ali os muros caíram. Lembra a história de Neemias e Esdras? Eles ajudam a erguer o muro novamente para proteger ali a cidade. Mas junto com essa construção do muro, eles também
trouxeram à memória do povo o porquê que tudo aquilo estava acontecendo e mostraram os erros, os pecados do povo. E Esdras, enquanto ele lia ali e falava sobre o pecado, tinha algumas decisões que precisavam ser tomadas, que o povo estava desesperado, o povo tinha chorado muito, muito arrependido pelos pecados, e aí eles queriam tomar decisões para a partir daquele momento agirem de uma forma diferente. Só que eles queriam agir de acordo com a lei, de acordo com o que Deus queria que eles agissem. Então agora, gente, nós vamos organizar aqui e vamos tomar as nossas decisões para ficar alinhado com a lei. Aí Deus fala para Esdras, fala assim, lá em Esdras 10:14, não é só falar com o povo que eles estão errados. Você precisa também ajudar a consertar isso aí, a colocar em ordem. Aí fala, levanta, essa questão te pertence. Então, muitas vezes nós apontamos os erros, apontamos onde precisa ser mudado, indicamos ali onde está, mas nós que vemos, que sabemos o que está precisando ser consertado, nós que vemos isso, nós somos parte do conserto, nós somos parte da resposta para consertar as coisas, para resolver as situações. Sabe, lá em Ezequiel 3:17, Deus fala com o profeta assim, eis que te coloquei como atalaia, ouvirás a palavra da minha boca e avisá-los-á. Atalaia, vigilante, que vê primeiro o perigo e avisa todo mundo. Tem situações que nós vemos primeiro, você viu primeiro a necessidade. Quando você viu primeiro, tenha uma responsabilidade sua, um porquê que você viu primeiro. Você tem uma responsabilidade também sobre aquilo que você percebeu, sobre aquilo que você viu. E muitas vezes nós só apontamos os problemas, nós só apontamos as dificuldades. Aí a gente fala assim, olha, é porque você está dentro, você não está vendo, mas eu estou de fora, eu consigo ver que é isso aqui que vocês estão errando. Aí Deus fala para você exatamente o que ele falou para Esdras, levanta porque essa parte te pertence. Não foi você que viu o erro? Não foi você que viu o defeito? Se levante para ser resposta. Se levante, faça alguma coisa. Muitas vezes nós identificamos pessoas difíceis. E nós, como são pessoas difíceis, nós nos afastamos. Porque elas são difíceis. Mas se você percebe que a pessoa é difícil, tem algo em você. Tem algo em você que é a resposta para essa pessoa difícil. Que é só você que pode ajudar. Aí você fala, mas Fernanda, você já orou por essa pessoa difícil? Você já colocou essa pessoa difícil diante de Deus? E já disse, Senhor, tem alguma coisa? Porque me incomoda demais essa pessoa. Ela é muito difícil. Tem alguma coisa em mim que pode ajudar a melhorar essa pessoa? Melhorar esta criatura? Aqui, quando Deus fala com o profeta Ezequiel, fala assim, você vai ver primeiro e você vai ser resposta. Você, quem ouve primeiro, quem enxerga primeiro, responde primeiro. Então, o povo viu o mar na frente. Bateu o desespero. Atrás vinha o exército de Faraó. Para frente o Mar Vermelho. E aí o povo começa a se desesperar. E Moisés junto começa a clamar. Deus vai fazer, Deus vai ouvir. Deus vai agir. E Deus falou, opa, Moisés, Deus não vai fazer escolhas por você. Deus não vai tomar decisões no seu lugar. O que ele precisa fazer na sua história já está pronto. Ele já fez. 2 Pedro 1:3 fala, todas as coisas já foram dadas para que você viva uma vida santa, uma vida de piedade. Todas as coisas já foram dadas. Já estão prontas. Só que é no caminho, é no movimento que você entra em contato com a resposta que você está clamando, tá agindo. Aí as pessoas falam, Deus está em silêncio. Eu não fiz nada porque Deus não me direcionou com nada. E aí você está de frente de um monte de coisa que te incomoda. E aí você quer que Deus remova essas pessoas, remova esse problema, tira esse negócio que está te incomodando. Mas é justamente o incômodo que vem não é para te punir, não é para testar a sua paciência, não é porque Deus te confundiu com o Rambo, não é porque Deus te confundiu, em vez de ser herdeiro, te confundiu com guerreiro. É porque Deus coloca o incômodo
pra gente agir, pra gente se mover. Se algo te irrita profundamente, se tem algo que te incomoda profundamente, coloca diante de Deus e fala: Senhor, qual é o direcionamento? Aqui onde eu estou muito incomodado com isso. O que eu preciso fazer? Qual é a resposta que eu preciso dar para esse incômodo? Às vezes a resposta, você fala assim: então eu tenho que ir lá exortar esse irmão, exortar essa irmã. Eu tenho que falar com o meu chefe porque ele é muito difícil. Se eu vejo que ele é difícil, então eu sou a resposta, eu vou lá apontar. Não é somente apontar. A primeira coisa que você faz é buscar Deus em primeiro lugar. E ao buscar Deus em primeiro lugar, você não é falar: Deus tira, Deus faz, Deus me escuta. Deus, isso está me incomodando. Eu não concordo com isso. Qual é a minha parte nisso? Qual é a minha parte nisso? O que tem em mim que é resposta para que esse incômodo seja transformado? Muitas vezes nós ficamos esperando que alguém faça. O povo estava esperando que Moisés, com a fé dele, abrisse o mar, ou matasse os inimigos, ou fizesse alguma coisa magicamente, porque eles já tinham visto a atuação de Moisés diante das pragas ali. Eles já sabiam que... Aí o povo desesperado e Moisés desespera junto. Aí Deus fala para Moisés lá em Êxodo 14:15. Por que clamas a mim, Moisés? Por quê? Vocês precisam fazer a parte de vocês. Diga ao povo que marche. Existe um movimento da minha parte e da sua parte que a bênção vem e te alcança. Porque Ele está conosco, Ele vai conosco, Ele entra no incômodo com você, Ele entra na dificuldade, porque eu sou o teu Deus que estou contigo. Irei contigo aonde quer que andares. Mas você tem se afastado das palavras do livro, da Bíblia. Você não lê a Bíblia, você não investe tempo em conhecer aquele que traz o descanso, que é manso e humilde de coração. Então, às vezes você tem orado por questões há anos, mas nada acontece. Porque existe um movimento da sua parte que precisa ser feito e Deus não vai fazer no seu lugar. Deus está dizendo para você, igual disse para Esdras: levanta. Essa questão te pertence. Ou como disse para Moisés: por que você está clamando? Você já ora, faz jejum, mas existe uma responsabilidade em você. E às vezes você está olhando para a dificuldade, achando que esse é o seu impossível, que se Deus resolver vai ser o grande milagre na sua vida. E você só fica olhando e esperando o que magicamente Deus vai poder fazer. E Deus já colocou nessa situação vários incômodos, várias coisas que te incomodam, que te irritam. E você às vezes você nomeia Satanás. Isso é o diabo me impedindo de chegar na promessa. Isso é um levante do inimigo. Não, isso é uma inércia que você está esperando que Deus resolva magicamente as coisas da sua vida. O diabo, o inimigo das nossas almas, ele fica ali ao derredor, esperando uma oportunidade de nos afastar da presença de Deus. Isso é fato, isso é verdade. Mas às vezes a gente nem dá trabalho. A gente está fazendo isso sozinho. O se afastar, o negligenciar de entender a minha parte, o que me pertence fazer na minha história. Em Tiago 4,17 fala: quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Você viu a necessidade? Eu vi a necessidade, eu vou lá falar com o meu pastor que a igreja tem que fazer alguma coisa a respeito. A gente esquece que nós somos a igreja, não é não? Mas a gente quer que outra pessoa, de um cargo às vezes elevado, faça alguma coisa, porque a gente fala: eu que avisei o pastor que esse negócio estava acontecendo. E às vezes quando o pastor vai acudir, o caldo já está muito entornado. É um negócio que se complicou. Porque você viu primeiro, poderia ter resolvido de uma forma mais simples, ser resposta para aquela dificuldade, só que teve uma espera esperando o outro. E você viu a necessidade. Você é parte da resposta.
Isso pertence a você de alguma maneira. Você fala, Fernanda, não tem coragem de chegar e falar nada. Você não tem coragem de se dobrar diante de Deus e colocar aquela pessoa diante dele. Porque quando Deus recebe essa sua oração, Deus te dá o poder, ele te instrumentaliza, te capacita para ser resposta na vida da pessoa. Ninguém pode impedir você de orar por ele, de orar por ela, de orar pelas situações. Deus falou para Moisés assim, o povo está clamando, mas eles têm que marchar. Você, Moisés, está me clamando, você também tem que marchar. Você não pode entrar na pilha do povo de esperar que eu faça a parte de vocês. Que vocês têm que fazer. O que vocês precisam fazer, vocês precisam fazer. Tem uma fábula popular, eu acredito que vocês talvez já tenham escutado, de um camponês que o burro dele caiu num poço seco. Muitos coaches, muitas palestras contam essa fábula. O autor é desconhecido, tá, gente? Conta-se que esse camponês, o burro dele caiu num poço seco. E o burro não parava de chorar, não parava de chorar. Aí o camponês pediu ajuda para as pessoas que estavam perto para jogar a terra para enterrar o burro. Porque não tinha como tirar o burro dali. Impossível. E eles começaram a jogar terra para enterrar o burro. O burro chorava, sacudia e batia os pés. Quanto mais terra jogava, mais o burro gritava, sacudia e batia os pés. O que aconteceu? Esse burro, toda vez que ele chorava, mas ele sacudia, a terra caía, ele batia os pés, ele foi formando uma base e foi subindo. E aí, quem estava jogando a terra entendeu. Quem estava de fora viu que se o burro continuasse fazendo isso, fazendo a parte dele, o problema ia ser resolvido. E foi o que aconteceu. Então, muitas vezes, a terra está sendo jogada em cima da gente e a gente só está chorando. A gente não faz movimento para sair dali. A gente só está chorando, esperando a ajuda, esperando que o nosso Criador, que o nosso Deus, nosso Salvador, resolva alguma coisa, faça um milagre no nosso lugar. E a gente só chora, a gente sacode, marcha. Você vai subir. Se você fizer a sua parte, a de Deus está pronta. A de Deus já está pronta. Aquele camponês, ele não sabia essa técnica. Eles descobriram juntos como resolver um problema. Inclusive, um burro deu uma grande lição. Não adianta chorar, tem que sacudir e marchar. Então, na minha vida, todos os dias acontecem coisas que parece que são um monte de terra sendo jogada. Não adianta eu ficar chorando e falando, Deus me escuta, Deus faz, Deus age por mim. A parte dele está pronta. Então, Deus, me mostra o que eu preciso fazer para sair dessa situação. E a gente despreza os incômodos. Mas são justamente os incômodos, aquilo que te incomoda, aquilo que te irrita, que é a resposta para você sair de dentro desse poço seco que você está. Sem esperança. O povo diante do mar vermelho estava ali, sem saída, com medo e sendo perseguidos e chorando. Como um burro no poço seco, chorando. Mas Deus fala, vai, Moisés, avisa o povo para marchar. Não é hora de clamar, é hora de agir, é hora de fazer. Então, para terminar essa live, Lucas 17:14, se você ler a partir do versículo 11 até o versículo 15, né? E tudo fala ali que Jesus está curando os leprosos. E aí, ele não coloca a mão nos leprosos e instantaneamente eles são curados. Existe uma parte que eles precisam fazer. A caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a uma certa distância. Então, aos gritos, clamaram, Jesus, mestre, tem piedade de mim. Ao vê-los, ordenou-lhes, ide mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto eles caminharam, foram purificados, foram curados.
De longe eles gritaram: Jesus, mestre, tem piedade, porque eram leprosos, não podiam nem se aproximar. E Jesus devolve: vai lá mostrar o corpo de vocês pro sacerdote, que é o sacerdote que dava o veredito final, se a pessoa tinha ou não lepra. Era eles que davam essa sentença. E eles imediatamente ouviram o que Jesus disse e obedeceu. Eles não foram curados instantaneamente. Fala que enquanto eles caminhavam para obedecer o que Jesus tinha falado para eles fazerem, você imagina, a pessoa ela estava leprosa, a pessoa que ela tinha mais medo da vida de encontrar o sacerdote. Porque é o sacerdote que os condenou, que tinham, né, a autoridade de mantê-los distante de todo mundo. Então, aquilo que eles tinham mais medo de enfrentar foi o que Jesus falou para eles fazerem. Jesus, tem misericórdia, nos cure. Jesus falou: vai atrás do que vocês têm mais medo. Era encarar um sacerdote. Era parar de frente com um sacerdote. Era a morte certa. Porque era desobedecer a lei. Se aproximar de pessoas comuns, simples mortais. Imagina se aproximar de um sacerdote. Mas eles creram. Tanto que o mestre, que Jesus tinha poder. E que Jesus estava certo naquilo que estava fazendo, que falou assim: se a nossa parte é voltar e encarar o sacerdote, se o mestre falou, a gente vai. O seu maior medo, você precisa, igual Davi fala, eu peguei o leão aqui, ó, eu encarei o urso de frente. Aquilo que mais te dá medo é a resposta para você sair deste lugar. Eles obedeceram e foram. Aí fala no versículo 14 que enquanto eles caminharam na direção de obedecer o que Jesus tinha falado para eles, eles foram curados. Olha só que engraçado, você vai continuar lendo, você vai ver que dos 10, só um volta para agradecer. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Então, não fique aí desesperado. Deus faça, Deus me escuta, Deus haja, por favor. Deus, qual é a minha responsabilidade nessa situação? O que está me incomodando? O que eu tenho que fazer? Eu posso dizer para você, não sou Deus, mas eu sei já aprendi a lição. A primeira coisa que você precisa fazer para uma pessoa difícil, uma situação difícil, é buscar a Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas vão se encaixando. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco os meus irmãos na Tua presença. O Senhor conhece as angústias, o Senhor conhece as ansiedades, o Senhor conhece aquilo que mais os amedronta. E hoje o Senhor coloca diante de nós um caminho. Talvez é um caminho que nos incomoda, um caminho que nos dá medo, mas nós vamos fazer debaixo da Tua palavra. Nós vamos fazer a nossa parte. E o Senhor já tem a sua pronta. Então, Pai, o que depende de nós? O que nós precisamos fazer? Para onde nós precisamos marchar? Onde nós precisamos ser resposta e nós não estamos enxergando? Em nome de Jesus, abrace os meus irmãos nesta hora, neste momento, e tire toda angústia, todo medo, e os coloque de pé para fazer a parte que eles têm que fazer na história da vida deles. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.